Meus queridos, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco e uma alegria imensa tê-lo acompanhando essa nossa série Os 7 Passos para se tornar um discípulo de Jesus. Hoje falaremos do quarto passo. Então, desde já, eu te peço para que continue conosco, porque em instante iremos conhecer mais esse passo para se tornar um discípulo. O passo a qual iremos falar hoje será um dos mais importantes, se não o mais importante. Jesus deixa o finalzinho da sua carreira aqui na terra para se dedicar a esse tema, para falar para os seus discípulos o quão importante será eles viverem dessa forma. O tema a qual eu irei falar é o amor. E o discípulo de Cristo necessariamente precisa ser alguém que ame. Ame aos outros como a si mesmo. E Jesus, no finalzinho ali, quando ele está na última ceia com os seus discípulos, enquanto os discípulos ali conversavam quem deles era o maior, que teria mais destaque, Jesus pega uma bacia com água, uma toalha, e começa a lavar os pés de cada um deles, para mostrar a eles quem é o maior. Jesus está mostrando para eles ali claramente que a humildade tem que fazer parte desses discípulos. Que eles não devem olhar um para o outro na forma de pensar eu sou maior, eu sou melhor do que fulano ou ciclano. Mas que todos são iguais perante Deus. E que todos receberam uma função, seja diferente, seja um de louvar, outro de trazer uma palavra, outro de cuidar dos idosos. Cada um recebeu conforme o Senhor lhe deu e tem a capacidade necessária para exercê-la. Então não há ninguém maior do que o outro, porque um completa o outro nesta obra que o Senhor estabeleceu para cada um fazer. E eu quero compartilhar com você justamente um texto que faz parte desse trecho da última ceia de Cristo, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, e o versículo de número 34 e o versículo de número 35. O texto da palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o texto que Jesus deixa bem claro para os seus discípulos. E eu quero lhe trazer uma ressalva, trazendo você para os nossos dias. Vivemos em uma época em que o discurso tem falado mais alto do que a prática. Ouvimos e vemos tantos discursos sobre amor que as lágrimas chegam, desce. As lágrimas rolam no rosto de quem ouvem. Mas na verdade não passa do discurso, não passa da teoria. A prática não é exercida. O amor que Jesus apresenta aqui é um amor que tem que ser colocado em prática necessariamente. Não é um amor só da fala, só da oratória, mas pelo contrário, acima de tudo a prática. A maior prova de amor dada por Cristo não houve nenhuma palavra, e sim ação, quando ele se dirigiu para aquela cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Então ele diz aqui, olha, um novo mandamento vos dou. E você me pergunta, mas Otoniel, que novo mandamento é esse? Que desde o Antigo Testamento Deus estabeleceu e passou para Moisés, e um desses mandamentos era amar ao próximo como a ti mesmo. Então não é novo mandamento. Eu quero te dizer que o que Jesus apresenta vai além. O discípulo que quer seguir a Cristo, ele deve amar, mas esse amor ele se eleva. E eu quero te apresentar aqui. Quando olhamos para o tempo antigo, Jesus nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando olhamos para nós somos limitados. Então esse amor para com o próximo é um amor limitado, assim como nós somos limitados. E é claro que amar ao próximo não é nada fácil. Há pessoas de diversos temperamentos, pessoas que mudam rapidamente, que ao longo da vida nos frustram, que ao longo da vida nos abandonam. E isso faz parte da caminhada, mas é em meio a tudo isso, a essas adversidades que Cristo nos manda amar acima de tudo.
É esse amor, o amor que sobressai sobre as demais coisas. Mas quando Jesus chega nesse texto a qual nós lemos, ele não manda você amar o próximo como a ti mesmo. Ele diz: ame ao seu irmão como eu vos amei. E as coisas aí mudam. As coisas agora se elevam, passa para um outro nível, para uma outra patente. Porque agora estamos falando de um amor que não tem limite, de um amor que não tem fim, de um amor que está acima de todos os amores. Jesus está dizendo: eu quero que vocês amem como eu amei vocês. Então o que Jesus está falando é: o seu amor para com seu irmão tem que ser um amor sacrificial, assim como o meu amor foi e será sacrificial por vocês. É aquele amor que se doa. E é por isso que eu volto a repetir: o amor não é teoria, o amor é prática acima de tudo, e uma prática contínua e diária. E aqui Jesus novamente fala: olha, é para amar como eu amei. E como é que Jesus amou? Ele amou aquele que ninguém queria amar. Ele amou o rejeitado. Ele amou o oprimido. Ele amou aquele que a sociedade romana e até os próprios judeus não queriam saber. Ele visitou lá Samaria, que era rejeitada pelo povo judeu, mas Jesus amou eles também. Amou tanto que fez uma viagem para salvar uma só mulher. É esse o amor que não lembra e não olha para a quantidade, que não olha para os prodígios, que não olha para as suas qualidades, mas sim para a sua necessidade. E a necessidade deve falar mais alto quando olhamos para alguém, e que o nosso amor possa ser um amor como aquele daquele homem que descendo viu aquele rapaz que estava apanhado, meio morto, e ele pegou aqueles jovens, levantou ele, levou ele para uma hospedaria e cuidou dele. O amor tem que ser esse, independente da religião que o seu próximo siga, independente da classe social dele, da cor. O amor tem que sobressair sobre todas essas coisas. Esse é o amor que o discípulo de Cristo deve seguir. É interessante, se você ler o capítulo número 13 no começo, o texto vai dizer que Jesus amou, mas amou até o fim. Esse amor de Cristo por nós foi um amor perseverante. E da mesma forma como discípulo de Cristo, você deve ter esse amor perseverante. Não desistir, não parar de orar, não parar de ajudar, não parar de dar a mão por aquele necessitado e aquele que precisa. É esse o amor que Cristo apresenta para os seus discípulos, um amor desafiador na geração a qual nós vivemos. Porque vale ressaltar que vivemos uma geração que, se fulano me amar, eu amo. Se ele gostar de mim, eu gosto. Mas se ele fizer o contrário, eu também faço. Não. O amor que Jesus apresenta aqui é um amor que, mesmo ele sabendo que Judas ia traí-lo, ele o amou. É um amor que, mesmo ele sabendo que Pedro ia o abandonar na hora da crucificação, ele o amou. E ele voltou para reconciliar Pedro com ele. É esse o amor que perdoa. É esse o amor que abraça. É esse o amor que estende a mão. É esse o amor que levanta o oprimido, o caído. Esse é o amor que chega para aquela pessoa que está em necessidade e diz: eu estou contigo, eu vou te ajudar. É esse o amor que vai fazer a diferença nessa geração e que irá incomodar os falsos amores que existem no nosso século. Mas eu quero finalizar com uma história que eu ouvi em uma mensagem do nosso pastor Hernandes Dias Lopes. Ele falava o seguinte: 2 irmãos eram donos de uma propriedade e plantavam cereais. Ambos dividiam o meio, 50% para um, 50% para o outro, de tudo que recebia. No entanto, um era casado, tinha 3 filhos, e o outro era solteiro. Aquele irmão solteiro olhou para o seu irmão e pensou: eu preciso ajudar o meu irmão, porque ele é casado e tem filhos. Então aquele irmão mais novo, de madrugada, sem que o seu irmão mais velho percebesse, ia lá, pegava um dos seus sacos de cereais e levava para o seu irmão e colocava lá no estoque do seu irmão.
Mas o seu irmão mais velho, olhando para o seu irmão mais novo, que era só, pensou o seguinte: eu tenho 3 filhos, eles podem me ajudar. Eu sou casado, tenho uma esposa, eu preciso ajudar o meu irmão porque ele é só. Então aquele irmão mais velho, de madrugada, sem que o seu irmão mais novo percebesse, ele pegava um saco de cereais e levava para o seu irmão mais novo e colocava no estoque do seu irmão. O interessante disso tudo é que quando eles iam fazer a contabilidade dos seus sacos, estava o mesmo tanto. Era um milagre. E é realmente isso, o milagre do amor. O amor é o que nos faz um. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que quando olhamos para o necessitado, estendemos as nossas mãos, quando o amamos e retribuímos ele, ajudando com o que temos, Deus que conhece as nossas necessidades e sabe o que precisamos, ele mesmo nos retribui e nos dá em volta. Então ajude os outros sem querer nada em troca. Retribua sem esperar nada. Porque Cristo que está nos céus a contemplar o teu ato e o que você faz por amor e apenas por amor, há de retribuir o que você tem feito em favor dos necessitados. Então, falando desse amor que os discípulos terão que ter, terão que exercer, podemos concluir que esse amor ele tem que ser sacrificial. Ele tem que ser perseverante. E esse amor, acima de tudo, tem que ser elevado o nível. Não a si mesmo, mas amar como Cristo amou. Esse será o desafio para você, discípulo de Cristo. Amar como Cristo amou e se entregar como Ele se entregou. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa lembrar que o amor não é teoria, mas o amor é prática, diária e contínua.